Muito bem, meus irmãos. Agora nós meditaremos na palavra do Senhor em segundo livro de Samuel, capítulo 1. Leitura, segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 em diante. Segundo livro de Samuel, capítulo 1, e nós leremos a partir do primeiro versículo. Segundo Samuel 1, versículo 1. Vamos lá. Davi recebe a notícia da derrota e da morte de Saul. Depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, e estando já 2 dias em Ziclague, sucedeu ao terceiro dia aparecer do arraial de Saul um homem com as vestes rotas e terra sobre a cabeça, e chegando ele a Davi, inclinou-se e lançou-se em terra. Perguntou-lhe Davi: de onde vens? Ele respondeu: fugi do arraial de Israel. Disse-lhe Davi: como foi lá isso? Conta-mo. Ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jontas, seu filho. Disse Davi ao moço que lhe dava as novas: como sabes tu que Saul e Jontas, seu filho, são mortos? Então disse o moço portador das notícias: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam contra ele. Olhando ele para trás, viu-me e chamou-me. Eu disse: eis-me aqui. Ele me respondeu: quem és tu? Eu respondi: sou Amalequita. Então me disse: arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete e as trouxe aqui ao meu senhor. Então apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou. E assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jontas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Então perguntou Davi ao moço, portador das notícias: de onde és tu? Ele respondeu: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. Davi lhe disse: como não temeste estender a mão para matar o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos moços e lhe disse: vem, lance sobre esse homem. Ele o feriu de sorte que morreu. Disse-lhe Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: matei o ungido do Senhor. Pai, a tua palavra foi lida e mais uma vez nós te pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, mesmo nas limitações as quais eu tenho, as quais nós temos como teu povo. O Senhor fala conosco, nos ensina, nos ajuda a crescermos, Pai, a desenvolvermos na fé, e nós te pedimos que o teu Espírito Santo esteja trabalhando agora para abrir o nosso coração, a nossa mente, para guardarmos com todo amor, todo carinho aquilo que o Senhor nos fala, Pai. Nós oramos a Ti nesta noite, agradecido pelas Tuas bênçãos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui nós temos uma passagem até um pouco conhecida, que é a chamada morte, a morte de Saul, a morte de Saul. Nós temos nas escrituras, o relato do povo saindo do Egito. O povo anda os 40 anos pelo deserto, e quando o povo entra na chamada Terra Prometida, começam o período dos chamados juízes. E os juízes então começam a governar Israel. São as principais lideranças antes dos chamados reis de Israel. São os chamados juízes. Tanto é que nós temos um livro chamado Juízes, que vai contar ali os juízes que foram governando Israel por um determinado tempo. Inclusive Sansão
governou como juiz por muitos e muitos anos de Israel. E o último juiz de Israel foi Samuel, o profeta Samuel. Ele é considerado um juiz. Ele é o último juiz de Israel, é o profeta Samuel. Mas foi o próprio profeta Samuel que, sendo juiz de Israel, acaba, num certo momento, o povo vem para ele e fala: olha, nós queremos um rei. Nós queremos um rei. E o Samuel vai conversar com o Senhor e o Senhor diz: olha, o povo não quer mais que eu esteja dirigindo, eles estão pedindo um rei. Estão pedindo, então vou dar um rei para eles, vou dar um rei conforme eles querem. E o Senhor então ordena Samuel, e Samuel então vai ungir o primeiro rei de Israel, que é Saul. Nós conhecemos, alguns conhecem a história. Saul estava lá na sua casa, seu pai o chama e diz assim: Saul, algumas jumentas se extraviaram, vai procurá-las. Na época não existiam cercas como hoje tem, as jumentas ficavam pastando e acabaram sumindo as jumentas. E ele então sai junto com um amigo dele e vão procurar as jumentas. Saul era da tribo de Benjamim, do filho que a Raquel tem, ela acaba falecendo no nascimento da tribo de Benjamim, e ele sai procurando jumentas. E vão longe procurando jumentas, até que o seu amigo diz: olha, vamos até tal cidade, ali está o profeta, homem de Deus, vamos lá. Já que estamos aqui, vamos aproveitar. E quando eles chegam lá, para quem lê a história, o Samuel mais ou menos diz o seguinte: olha, eu já estava te esperando. Eu já estava te esperando. E tem mais uma coisa: você vai ser rei de Israel. E é o primeiro rei de Israel. É o primeiro rei que governa sobre Israel. É Saul. E Saul então começa a governar, depois de ser ungido ali por o profeta Samuel, começa a governar Israel. E Saul, por mais que nós tenhamos, foi um rei desobediente em muitos momentos. Mas nós temos um governo de Saul de 40 longos anos. Os 3 primeiros reis de Israel reinaram por 40 longos anos. Foi Saul que governou 40, Davi governou 40 e também Salomão governou 40 longos anos. Só os 3 primeiros reis há 120 anos de governo dos 3. Só que aqui no finalzinho de 1 Samuel, nós encontramos justamente o momento que ele morre. E se você ler aqui com atenção, você vai perceber que o finalzinho de 2 Samuel nos conta uma história diferente do início de 1 e de 2 Samuel. Porque diz o texto que eles foram batalhar, Israel foi batalhar contra os filisteus. E acontece que lá no Monte Gilboa, de fato, o texto vai nos dizer que os filisteus começaram a apertar Saul, e os filisteus acabam matando os filhos de Saul. Não foi só Jonatas, foram os filhos de Saul que acabaram sendo mortos. E o texto vai nos dizer, no finalzinho de 1 Samuel, que quando Saul percebeu que os filisteus estavam se aproximando e iriam pegá-lo com suas mãos, iam dominá-lo com suas mãos, Saul disse: eu não vou me entregar nas mãos deles. Então ele fala para o seu escudeiro: olha, me mata, pega a espada aí e se lança sobre mim e me mata. E você vai ler que o escudeiro pega e diz: eu não. Nota que diferença. O escudeiro de Saul disse: eu matá-lo? Eu não vou fazer isso. E se você olhar no finalzinho de 1 Samuel, o escudeiro de Saul não quis se lançar contra ele para matá-lo. E o texto vai dizer que então o próprio Saul pega a espada e se lança sobre a própria espada e comete um suicídio. Ele comete o suicídio. Então você nota isso no finalzinho, como eu disse, no finalzinho de 1 Samuel. Você nota isso, capítulo 31. Capítulo 31. Note que interessante. Versículo 4. Exatamente o que eu disse. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha esses incircuncisos e me trespassem e escarneçam de mim. Ele disse: eu não quero morrer pela mão dos filisteus. Então me mata você. Me mata você. Se lança e pega a tua espada e me atravessa aqui para que eu não caia na mão deles e morra pela mão deles e eles venham zombar de mim. E aí o texto diz o seguinte: porém o seu escudeiro não o quis
porque temia muito. Aqui vem uma coisa bastante curiosa. Você tem o escudeiro Saul que está junto com ele, que temeu, mesmo vendo que a coisa estava ficando, a batalha é ferrenha, ele iria cair na mão dos filisteus, mas ele disse, olha, eu não quero, porque tu és ungido do Senhor. Porque tu foi ungido pelo profeta. Imagine se eu vou colocar a mão no ungido sem aqui, vem aquela frase que os neopentecostais usam, que não tem nada a ver com hoje, mas não toque no ungido do Senhor, né? Atribuindo ao pastor, atribuindo à liderança, mas não é ungido do Senhor, aqui era no entendimento de rei, de reinado, de governo. E o escudeiro pega e fala, olha, eu não vou me lançar, não vou me lançar. E o texto diz então, no finalzinho do versículo 4, porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. O escudeiro também fez a mesma coisa. Era um homem de alta confiança em Saul, era um homem que ia para as batalhas, estava sempre junto com ele, estava ali próximo a ele, tipo, era um guarda-costas do Saul nas batalhas. E quando ele viu o seu rei, depois de 40 anos morto, ele disse, olha, eu também vou me matar, e não quis se entregar na mão dos filisteus. Então, para o leitor atento, o leitor vai terminar 1 Samuel percebendo como Saul morreu. Saul não morreu pela mão de outro, Saul morreu num suicídio que ele pegou a espada, se lançou sobre ela e se matou para que não caísse na mão dos filisteus. Então, quando você começa a ler o segundo livro de Samuel, você encontra essa história que ela passa a ser curiosa. Porque você encontra agora, diz o texto, que Davi estava lá já há 3 dias, depois da derrota dos amalequitas, 3 dias, e diz o texto que aparece um homem ali, com vestes rotas, terra na cabeça. Chegando ele, Davi inclinou-se, lançando-se em terra. Perguntou-lhe Davi, de onde vens? Ele respondeu, fugi do arraial de Israel. Disse Davi, como foi lá? E aí ele começa a falar coisas para Davi. Davi disse, onde é que você está vindo? Ele disse, estou vindo lá daquele lugar onde os filisteus estão batalhando contra o Saul. Estou vindo de lá. É? E aí ele diz para Davi, olha, Saul morreu. Saul morreu, Jonatas também morreu. Disse, como é que você sabe disso? Como é que você sabe disso, que eles morreram, que Saul morreu e Jonatas também morreu? O Davi começa a fazer perguntas aqui, e aqui que eu quero que os irmãos prestem bastante atenção. Fica muito claro de que esse homem que se chegou a Davi é um homem mentiroso. É um mentiroso contumaz. E o mentiroso, o pecado da mentira, é um pecado muito curioso, porque os mentirosos sempre acham que vão se dar bem. Mentirosos usam a mentira e ele vai passando a mentira, e vai conversando, e vai falando, e ele vai usando da mentira, e ele acha que sempre vai se dar bem com a mentira. E o mentiroso não percebe que a mentira é algo grave diante de Deus e que a mentira tem consequências severas diante de Deus. Tanto é que a mentira, conforme as Escrituras, ela tem origem. O Senhor diz, olha, vocês são filhos do diabo, porque o diabo é homicida desde o princípio, ele é o pai da mentira, João. E o Senhor diz que o pai da mentira é Satanás. E que aqueles que mentem, aqueles que vivem na prática da mentira, o que acontece? São filhos de Satanás. Então tem muitas pessoas que acham que lançando mão da mentira para cobertar os seus pecados, a sua vida, para ganhar algum tipo de benefício, alguma promoção, alguma coisa, ele começa a trabalhar com mentiras. Mentiras que muitas vezes você percebe até mesmo aonde nós trabalhamos, que alguém vai lá e começa a mentir e você falar coisa que não é verdade. Para quê? Para que ele se dê bem. É o caso desse homem que chega perante Davi e ele vai lá falar para Davi mentiras. Usar de mentiras para conversar com Davi e falar com Davi. E notem, só olhando para esse aspecto da questão da mentira, se você olhar para a Bíblia, Apocalipse, capítulo 22, diz que fora ficam os cães, ficam os feiticeiros e ficam todo aquele que ama e pratica a mentira. Fica fora do céu. Fica fora do céu.
Porque Deus não chamou o seu povo para ser um povo filho de Pinóquio. Deus não chamou o seu povo para ser um povo mentiroso que usa da mentira para se dar bem. E copiar esse amalequita que chegou perante Davi para trazer, entre aspas, boas novas para Davi, de boas notícias, que na cabeça dele eram boas notícias, dar boas notícias para Davi. Por que esse amalequita, antes de conversar com Davi, começar a contar com Davi, deve ter passado pela cabeça dele? Esse amalequita não é bobo. Esse amalequita não é bobo. É um homem esperto, e esse homem esperto sabe, provavelmente sabia, apesar da Bíblia não relatar isso aqui claramente, mas ele sabia que desde o momento em que Samuel foi também na casa de Jessé, e ungiu Davi como futuro novo rei, o Saul começa tentativas de assassiná-lo. Inúmeras tentativas de assassiná-lo. Então, da parte de Saul, o que Saul gostaria de fazer com Davi? Matá-lo. Em todo o tempo, porque Saul não queria deixar com que Davi assumisse o trono. E o Saul queria governar, não queria que Davi chegasse a ser rei. Inclusive, em um certo momento, ele chama o Davi para almoçar com ele, comer com ele, e na própria mesa ele pega uma lança e lança em Davi. E o texto diz que Davi se protege, a lança passa e não o mata. Mas Saul, se nós formos olhar, Saul odiava Davi no sentido de que não queria que Davi fosse rei, queria matá-lo. Teve várias oportunidades. E Davi também teve a oportunidade de matar a Saul, como eu já comentei em outros momentos. É o momento principalmente em que o Saul entra numa caverna, vai fazer o número 2, está lá agachado fazendo o número 2, e o Davi está atrás dele assim, poderia matá-lo facilmente, e não o matou. Não o matou. Não o mata. Mas deixa que Saul continue. Por que Davi faz isso? Não mata Saul, que era um inimigo declarado dele, que odiava Davi. Eu entendo que Davi fez isso porque ele cria na palavra do Senhor. E o Senhor havia mandado dizer por meio de Samuel que ele seria o novo rei de Israel. Ele seria o novo rei de Israel. E como a palavra de Deus ela é sustentada por Deus, Deus não pode mentir. Se Deus disse que ele seria o novo rei, ele seria o novo rei. Mas Davi não quis ser o novo rei, lançando mão de ficar matando um e outro. Você pode perceber que, para quem lê as Escrituras com atenção, na parte norte, a partir do momento que se divide o reino, você vê constantemente como é que acontece a mudança de reino. Fulano vai lá e mata um, daí vem outro, mata aquele, daí aquele governa um tantinho, vem outro, mata ele, sempre um matando o outro para assumir o reinado. Davi não fez isso. Davi recebeu uma palavra do profeta Samuel, que ele seria o futuro rei, mas ele não usou de estar lançando mão de matar o próprio Saul para assumir. E na cabeça do Amalequita, o Amalequita deve ter pensado assim, puxa vida, eu sei disso, o que eu vou fazer? Eu chego lá, ele realmente sabia que o Saul morreu, eu chego lá, eu levo esses pertences aqui que eu achei, porque ele foi lá no despojo de guerra, ele foi onde foi a batalha, pegou a coroa, pegou umas coisas. Eu chego lá, o que eu faço? Eu vou chegar lá e vou dizer aqui, eu matei. Porque na cabeça dele, o que ele acha que vai acontecer? Ele acha que ele vai ser premiado. Ele acha que vai ser premiado. Ele acha que dizer que para Saul, para dizer para Davi que ele matou Saul, ele vai receber um prêmio. Porque ele lançou a ideia, que ele lançou todas as fichas dele, ele lança todas as fichas dele em confiar que o coração de Davi era um coração extremamente rancoroso e vingativo. Era um coração que respondia com ódio e rancor aquilo que Saul fez para com ele. Ou seja, quando eu for lá e contar para ele, na cabeça do Amalequita, certamente, quando eu contar para Davi que eu matei, o Davi vai levantar, vai me dar um abraço e vai apertar na minha mão e vai dizer assim, puxa vida, que favor que você fez para mim, que eu estou muito feliz porque você matou alguém que queria me matar, um inimigo meu. Alguém declaradamente que tentou me matar várias vezes, então vou fazer o seguinte, vou te dar um prêmio. Nossa, puxa vida, peça até metade do meu reino que eu vou te dar um prêmio. Ele lança essa expectativa de que pudesse ganhar alguma coisa, Davi. E aqui vem uma coisa curiosa.
O coração de um homem de Deus e de uma mulher de Deus não é um coração que responde dessa maneira. Prestem bastante atenção, meus irmãos. A Bíblia diz, no discurso de Estevão, quando Estevão estava pregando, no capítulo 7, o Estevão diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. E quando ele fala que Davi é o homem segundo o coração de Deus, não é à toa. Porque o coração de Davi, extraordinariamente, apesar de Saul ter feito tudo aquilo, as tentativas de assassinato, não é um coração que estava guardando um rancor e um ódio, uma fúria, uma vontade de matar Saul. Mas ele é um coração que você pode perceber pelo que acontece aqui, é um coração que, assim como o Senhor diz no Novo Testamento, olha, vocês não podem só amar os amigos de vocês. Vocês têm que orar pelos inimigos e vocês têm que aprender a amar os vossos inimigos. Vocês não podem ser assim como as pessoas que não conhecem a Deus. Vocês precisam amar os inimigos de vocês. Precisam orar, amar os inimigos. É o que você percebe no coração de Davi. Que mesmo Saul tendo feito o que fez para ele, tentando matá-lo, tentando exterminá-lo, ele não responde com ódio. Não responde com, sabe... E note que isso não é só de Davi. Você percebe justamente, note que interessante alguns personagens bíblicos. O Estevão, o pessoal com raiva dele, li até aqui, o pessoal com raiva atacando pedra, ele levanta os olhos aos céus, vê o Senhor em pé, e o que ele diz para o Senhor? Senhor, não lhes imputes este pecado. Ele intercede por aqueles que estão matando. Isso é um coração diferente. Não é um coração que fala assim, olha Senhor, o que eles estão fazendo para mim, estão me matando, então extermina, fulmina eles, lança aí fogo do céu e mata eles agora, porque... Não, ele diz, Senhor, não lhes imputes esse pecado. E ele é capaz de orar pelos seus próprios inimigos, o matando. Ele não é daquela pessoa que, note como é interessante hoje, você encontra pessoas hoje, é muito importante dentro da igreja em trabalhar isso. Você encontra pessoas que conseguem guardar profundas mágoas por coisas tão pequenas. Que você, às vezes, fala alguma coisinha pequena e a pessoa fica louca de brava e com raiva e ela começa a criar as chamadas raízes de amarguras. E ela começa, sabe, pensar mal, e ela começa a arquitetar o mal, ela começa a criar um ódio tão facilmente. E ela começa a conviver com aquele tipo de rancor, aquele tipo de mágoa, aquele tipo de ódio, aquele tipo de, sabe, que é um coração que você vai conversar com ela, ela começa a falar de alguém, ela já começa a falar, você começa a ver o tom de amargura que tem naquele coração por alguém ou por pessoas. Mas ao mesmo tempo ela fala assim, não, mas eu sou cristã. Como pode alguém cristão ser tão cheio de ódio, cheio de mágoa? Como pode? Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que me fizeram. O que fizeram? É pior do que aconteceu aqui com Saul e Davi. Davi sim tinha razões imensas para dar um abraço no Amalequita e falar assim, pá, vem cá, meu amigão, matou mesmo, então vem cá. Que legal, você matou Saul. Mas não é isso que você vê. Você vê ele chorando pela morte de Saul. Você vê ele chorando pela morte de Jonas. Você vê ele com uma atitude diferente daquilo que você vê da normalidade das pessoas. Você vê também no Novo Testamento Paulo, capítulo 10 de Romanos. Paulo fala assim que os judeus, eles têm zelo por Deus, mas eles não têm entendimento. E ele diz que ele chora pelos judeus. Ele chora e ele fala assim que se possível fosse, ele se tornaria maldito para salvar alguns do povo dele. Mas ao mesmo tempo você percebe justamente o que o povo dele fazendo o quê? Apedrejando, matando, colocando na cadeia, tentando matá-lo de qualquer forma. E qual é a resposta de Paulo? Ele diz assim, Senhor, puxa vida, eles têm zelo, mas são endurecidos, têm entendimento. E se possível fosse, Senhor, eu me tornaria maldito para salvar alguns deles. Ele não está falando salvar alguns deles que são bonzinhos. Está falando de salvar alguns deles que o apedrejavam, que queriam a sua morte, que é do seu povo, mas ele queria o seu povo salvo. Que é compaixão. Que é ter compaixão pelo pecador que fez alguma coisa contra, mas você não responde da mesma forma. Eu costumo dizer que nós muitas vezes temos um coração
que consegue retribuir só o bem. Ou seja, quando alguém nos faz bem, o que acontece? A gente ama, é o nosso amigão, é gente fina, é gente boa. Mas quando alguém nos faz uma coisa, às vezes, assim, às vezes significante, o que nós fazemos? Nós começamos a guardar um monte de mágoa, ódio, rancor. Mas isso não é um coração cristão. Um coração cristão precisa administrar as coisas e pedir para Deus ajudar para que não seja assim. Não seja assim rancoroso, cheio de rancor, mágoa, ódio. Quantas coisas nos fazem? Quantas coisas nos fazem? Eu já contei para os irmãos e eu, durante o tempo de ministério, tive que administrar certas coisas na minha vida. Certas coisas que tive que administrar, assim, de coisas que foram feitas e passei por certas coisas, assim, que tive que administrar muito no meu coração, na minha própria vida. Não que eu seja perfeito e não seja tentado por esse pecado de guardar ódio, rancor, mágoa. Mas são coisas que precisam ser tratadas. Aí nesses dias eu disse, olha, ainda eu preciso ser tratado no meu coração de algumas coisas que ainda estão lá. Ainda estão aqui. De coisas que foram feitas. E a minha natureza é responder igual. Mas Deus não pode, não quer que nós respondamos igual. Deus não quer que nós respondamos igual. Então, nos fez, eu vou lá e faço também? Não. E aqui você vai ver que quando o Amalequita chega, o Amalequita chegou, aí o Davi começou a perguntar para ele de onde vem, eu fugi lá do arraial, e ele vai perguntando. E ele fala para o Davi, no versículo 4, no finalzinho do versículo 4, ele vai falar assim, olha, o Jonatas, o Saul e o Jonatas, seu filho, estão mortos. Disse Davi ao moço que lhe dava as novas, como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? E ele começa a contar uma história mentirosa. Ele começa a contar uma história mentirosa, como eu disse, supondo que ele vai ganhar algum prêmio de Davi. Não, cheguei lá, daí estava lá, ele está. Olha como é a história. Qualquer pessoa inteligente desconfiaria da história dele. Porque se eles estão batalhando, nota que ele diz assim que os filisteus estão apertando e estão na batalha ferrenha. Ele fala, não, eles estavam lá apertando Saul, aí o Saul viu que eles estavam apertando ele e me chamou e disse, vem cá, eles estão me apertando, então me mata. O que ele está fazendo no meio da batalha lá? Mas ele se coloca no meio da batalha, se coloca perto do Saul, justamente para dizer assim, não, mas aí antes dele morrer, ele pediu para mim matar e eu fui lá e matei. Fui lá e matei e ajudei ele a não cair na mão dos inimigos dele, né? E ele conta assim na maior cara dura. Na maior cara dura. Então, o texto vai dizer que ele fez isso, vai usar da mentira, versículo 9, então me disse, ele contando que supostamente Saul tinha dito, então me disse, arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha todo em mim. Veja que até a razão, no final de 1 Samuel é uma coisa, aqui na fala dele é outra. Não sei se os irmãos perceberam, que no final de 1 Samuel, o Saul diz assim para o seu escudeiro, me mata porque eu não quero cair na mão deles, dos filisteus, e eu não quero se tornar motivo de escárnio. Não quero ser escarnecido, que é a verdadeira razão pela qual eu não queria cair na mão dos filisteus. Mas na fala do Amalequita, o Amalequita diz assim, o Saul chamou e disse, estou muito com cãibra, já não consigo mais, então me mata aqui porque eu estou com muita cãibra. Então se lança sobre mim que eu estou com muita cãibra. E inventa lá uma coisa ou outra e taca-lhe a mentira ali para Davi. Assim, como eu disse, é um mentiroso. O mentiroso, ele não mede quando ele fala. O mentiroso não percebe que na sua fala é muitas vezes fácil de perceber que ele está mentindo. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de conversar com mentirosos, mas os mentirosos, muitas vezes, eles se colocam numa posição, parece que ele está lá no alto do Everest contando coisas como se ele estivesse lá em cima no pico do Everest. E ele é tão mentiroso que ele olha para você e ele acha que vai conseguir te convencer ainda que ele está falando a verdade. Fala a maior cara dura, contando historietas e inventando coisas, e ele acha que você vai comprar a história dele. Né? É igual certos partidos políticos que o cara conta coisas absurdas assim e o pessoal acaba acreditando naquilo ali. Né? Alguns acreditam porque não acabam nem pensando no que está sendo falado. Mas note que ele vai contar para o Davi e ele faz uma história, ele monta uma história aqui, uma história mequetrefe,
É uma história muito mal montada, mas é uma história para ele dizer para Davi que matou Saul. E aqui vem, eu quero já trazer o último versículo que nós lemos, que é uma coisa que nós precisamos olhar para Cristo. Saul é rei. O escudeiro teve temor de se lançar sobre o rei de Israel. Esse homem chega dizendo assim que não teve temor de se lançar sobre o ungido do Senhor. E se você observar isso aqui, vem uma coisa, é cristocêntrico o que está acontecendo aqui. Tá? Porque nota que interessante. Ele diz que não teve nenhum temor de se lançar contra Saul. Saul foi rei, governou 40 anos, mas era um homem como nós, imperfeito, que aparece as imperfeições dele. Mas quando você olha para o Novo Testamento, você precisa lembrar que aqui ele não tem temor de mentir que matou Saul. Então nós temos que olhar para o Novo Testamento e perceber quando lançam mão do nosso Senhor. Porque o nosso Senhor não é simplesmente colocado como rei, ele é colocado como rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas mesmo assim, o próprio Deus Filho manifesta encarnado, e você tem pessoas que vão lançar mão dele para pegá-lo, para batê-lo, para escarnecê-lo, para zombá-lo, e por último fazer o que com o Senhor? Matá-lo. Matá-lo sem nenhum temor. Sem nenhum medo do que estão fazendo. É mais ou menos assim, a diferença é que o Amalequita está mentindo. Mas o que acontece no Novo Testamento é verdade tudo aquilo que foi dito pelo Novo Testamento, que aqueles homens pegaram, o Senhor o prenderam, começaram a bater. Como eu disse aqui num culto, não faz muito tempo que o texto diz assim que os soldados colocaram uma venda nos olhos dele, ou seja, para fechar os seus olhos, e começaram a bater no rosto do Senhor, dando tapas fortes no rosto do Senhor, e eles falavam assim para o Senhor: profetiza quem é que te bateu, acerta quem é que te bateu, porque tinham vários, e cada um batendo e dizendo para o Senhor: acerta quem é que te bateu. E aí você vê a loucura do que os homens fizeram em relação ao Senhor. A loucura de quem eles estão dizendo com que eles fazem com o Senhor. De baterem, de cuspirem, de escarnecerem e por último pregarem numa cruz. Nós não estamos falando de Saul. Nós estamos falando do Salvador, do ungido de fato do Senhor. Porque quando Davi fala assim, tu não tivesses temor de colocar as mãos no ungido do Senhor, então você vai morrer pelo que você falou. Imagine você, então, o verdadeiro ungido do Senhor, que é Cristo, de não terem temor de ter colocado as mãos nele. É isso que Pedro fala quando está pregando o seu primeiro sermão em Atos. Vocês mataram o ungido do Senhor, vocês mataram Cristo, vocês mataram o prometido. Vocês fizeram isso. Ele vai mostrar justamente isso, a falta de temor. Se você observar também Apocalipse, João fala isso bem no início de Apocalipse, ele fala assim que todos os olhos verão a volta de Cristo por entre as nuvens. Mas aí João diz um detalhe curioso, até aqueles que o trespassaram o verão. Até aqueles que o trespassaram o verão. Quem o trespassou? Alguns soldados pegaram lanças e atravessaram de um lado ao outro o Senhor. E João diz assim, eles vão ver ele vindo pelas nuvens. Vão ver. Mas aí você para pensar como será enfrentar agora o Senhor como juiz e o que fizeram para com ele. Quando Davi manda matar esse amalequita, isso é pouco. Talvez alguém diga, mas Davi foi tão severo. A severidade do julgamento do Senhor é infinitamente maior do que a severidade de Davi aqui para aplicar para o amalequita. Mas muito maior. Os homens não têm noção do que fizeram com Cristo e o que fizeram com ele, como tratam até mesmo hoje para Cristo, o Senhor. Na zombaria dele, de quem ele é, do que ele fez, do que aconteceu. Então, meus irmãos, o amalequita conta aqui, como eu disse, conta a historieta, acha que vai se dar bem, né? Porque os amalequitas eram conhecidos como povos de fazer, como diz a minha terra, fazer brique, né? Fazer brique. E o briqueiro, aquele que faz brique, ele faz brique e troca uma coisa, vende por outra. E geralmente quem está vendendo, principalmente assim,
quem lida com carro, principalmente com venda de carro, não estou dizendo que todos são assim, mas o cara tem que passar umas mentiras. Passar as mentiras. É como eu já disse uma vez aqui, quem muitas vezes lida, ele vai ter que trabalhar com muita mentira, porque chega o carro lá para o cara avaliar, diz, não, esse carro não presta, esse carro tem isso, tem aquilo, olha aqui esse risco, isso aqui, negócio aqui, olha esse vidro como não abre mais, e aí ele coloca 1000 defeitos. Então eu te dou 5, te dou 5, te dou 5. Quer ou não quer? Vou pegar ou largar? Então eu vou vender. Convence até a gente. Aí viramos as costas, vamos para casa, o vendedor vem outro, se interessou pelo carro. Como é que esse carro é? Não, esse carro é maravilhoso, é muito bom, não sei o quê. Olha aí, ó, tem isso aqui, tem isso aqui, isso aqui. Mas o que ele faz? Ele inventa coisas, coloca o carro. Quanto é? É 12. Comprou por 5, está vendendo por 12. Não há problema em você negociar. O problema é em você aplicar mentiras para se dar bem. O problema é um dos pecados de você achar que vai se dar bem fazendo isso. Usando de mentiras para trabalhar, em vez de falar com honestidade, olha só. Tanto é que é curioso como a gente trata o Brasil mentira, né? Aí um tempo saiu um vídeo de um camarada que aparecia na internet, disse, esse carro aqui é uma porcaria, ó. Vendo por 3 mil, mas é uma porcaria. Veja aqui que o cano de escape não funciona, faz uma fumaceira, se você ligar tem que ficar meia hora tentando ligar, mas eu vendo por 3, mas é uma porcaria, já vou avisar. Daí saiu um monte de lojas com o nome de sincero. Sincero. Porque daí agora assim, puxa vida, que legal ter alguém sincero. Veja como a mentira é tão impregnada em nossa sociedade, que quando alguém fala a verdade que o carro não presta, e que tem que pagar pouco porque não presta mesmo, aí todo mundo começa a usar daquela marca de sinceridade para vender carro, porque diz que também vai ser sincero. Isso não é possível. E tem muita gente, e lamentavelmente, também no meio cristão, se usa muito das mentiras para se dar bem. É muito usado no meio cristão também de mentiras para se dar bem. E nós temos que lembrar da história do Amalequita como ele terminou. E como aquele que acha que vai viver uma vida na prática da mentira, ele vai terminar diante de Deus. Nós não fomos chamados para sermos mentirosos. Nós somos chamados para sermos sinceros, que isso mesmo que isso nos custe muitas vezes perder algumas coisas. Mas trabalhar com mentira é flertar com aquilo que a Bíblia nos ensina, o que vai acontecer com a Malequita. A Malequita então pega e conta para o Davi, e na maior cara dura, eu acho que para mim ele acaba contando até, note o versículo 10, arremessei e me pôs sobre ele, e o matei porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Quem disse para ele? É Senhor da vida? Ele é Deus para dizer, não, mas eu sabia que ele não ia viver. Depois caiu lá, sabia que ele não ia viver. Então, já que ele não ia viver, então matei mesmo. Só que o grande problema é de você realmente estar, aqui vem a verdadeira frase, você colocar a mão no ungido do Senhor. Aqui vem a verdadeira aplicação da ideia. Quem o colocou ali como rei? Foi o Senhor que ungiu o rei por meio do profeta Samuel. Quem deve ser aquele que o retira do reinado? É o próprio Deus, não alguém que vai querer fazer justiça com as próprias mãos. Vai querer fazer um favor de matá-lo, lançar mãos ali. Quem levanta reis e abate reis é o Senhor. Mas ele achou que estava fazendo um grande favor de fazer isso com Saul. E o que acontece para nós caminharmos para o fim, para o final? Eles, olha, eu matei. Aí no finalzinho do versículo 10, tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu Senhor. E aqui ele termina a fala dele. Então está aqui as provas, e fui eu que fiz, fui eu que levantei. Para mim, aquele está vendo, Davi, como eu sou um herói, mais ou menos o que ele disse assim, está vendo como eu sou um baita de um herói? E aqui que eu acho que ele contou, quando ele conta, ele termina com o peito estufado, para mim, na minha imaginação, ele termina com o peito estufado, só esperando Davi falar assim, então, vamos, o que você quer aí? Vamos? Quer umas toneladas de ouro? O que você quer? O que você quer? Vamos te presentear. Mas ele esqueceu de como um homem de fato, conforme o segundo coração de Deus age. Davi não ficou nem um pouco feliz com a morte de Saul. E aqui me impressiona. Aqui me impacta. Porque o verdadeiro cristão, ele não deve ter um coração assim. Ele não deve ter aquele coração como nós muitas vezes temos que
As pessoas morrem, às vezes a gente conhece alguém que é extremamente assim terrível, mas quando a pessoa morre, a gente fala, que bom que foi tarde. Esse aí já deveria ter ido há mais tempo. Não é assim. Onde é que fica a compaixão pela pessoa que morreu sem Cristo, sem mudança e transformação? Às vezes, alguns ficam até torcendo pela morte dos outros, porque é algo que não dá para você ler lá no fundo do coração dela, mas ela torce pela morte de algumas pessoas. Ela tem um desejo imenso de que certas pessoas morram. Nós temos visto isso, nossa sociedade ela tem se tornado tão terrível, que você vê esposo matando os esposos por causa que fez lá um valor, fez um seguro. O esposo vai lá e mata a esposa sem nenhum problema nenhum, vai pegar o seguro para viver bem, a esposa mata o marido. Nós temos visto inúmeros casos de familiares que, note que coisa terrível, isso começa com uma pequena, não é assim uma coisa que nasceu grande, uma pequena raiz de amargura. Quantos casos, pelo menos 2 nos últimos dias eu vi, que a pessoa se levantar contra um familiar, aí faz um bolo, demonstrando amor, carinho, coloca veneno no meio do bolo e manda para os familiares que estão reunidos numa festa para comerem o bolo. E matando pessoas assim. Por quê? Porque eu não gostava, porque ela olhava e atravessada para mim, porque ela me disse isso um dia. Peraí, vem cá. Que ponto nós chegamos, sociedade? Que coração é esse que a sociedade está tendo? O descarte hoje do ser humano e como se está se matando assim é impressionante. Eu não sei quantos viram também. O Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, que não tenho nenhum medo de falar na pregação e depois não ser cortado essa parte. Mas o que acontece? Pediu para se aposentar mais cedo e ele pediu para dar o último voto como ministro do Supremo Tribunal Federal. Sabe qual foi o último voto que o Barroso deu como ministro do Supremo Tribunal Federal? Qual foi a questão? A questão do aborto. Questão do aborto. E sabe o que ele deu o voto? Deu o voto que não será considerado crime o aborto, fazendo o aborto até 12 semanas de gestação. Então foi lá e votou. Votou para que não seja considerado aborto até 12 semanas de gestação. Tu tem ideia quanto dá 12 semanas de gestação? Divide aí. 4 semanas por mês. Então, ou seja, não há problema nenhum em fazer aborto até o 3º mês de gestação. A criancinha já se mexendo no ventre, levemente se mexendo, e não há nenhum problema. Essa sociedade que, por pouca coisa, manda bolo envenenado, é uma sociedade que está matando seus esposos, sua esposa, seus filhos, para ganhar valores. E é uma sociedade que se alegra muitas vezes do mal. E aqui, a grande questão é que quando a Malaquita contou, ele achou que Davi seria da mesma forma. Que Davi também teria um coração da mesmo jeito, que Davi responderia se alegrando com a morte de Saul. E não é isso. A hora que o Davi escutou, Davi pega e diz o versículo 12. Note, irmãos, o versículo 12. Quando ele escutou, prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul. A não ser que a Bíblia esteja mentindo para mim da atitude de Davi, mas eu não creio que a Bíblia está mentindo. Ela está mostrando a verdadeira natureza do que Davi fez quando recebeu a notícia de que Saul morreu. Ele chorou. E foi um choro real. Mas você vê por quem ele está chorando. Ele está chorando por alguém que tentou matá-lo inúmeras vezes. Que não gostava dele. E quando ele recebeu a notícia, ele não se alegrou com a notícia do mal. Diz Paulo aos Romanos, sim, não pague mal com mal. Não pague mal com mal. Antes vocês peguem, façam o bem, porque fazendo o bem vocês amontoam como que brasas vivas sobre a cabeça. Não façam, não pague o mal com mal. E aqui, quando eu leio isso, eu vejo que Davi sabia esse princípio de não estar pagando mal com mal, de ficar se alegre agora com a notícia, mas ele pranteia, ele chora. E o texto diz, olha aqui, o texto não diz que foi só por Jonatas. Eles prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinha caído a espada. Note o versículo 17, o lamento de Davi por Saul e Jonatas. Pranteou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação.
com essa lamentação. E ele escreve uma lamentação. Se você ver a lamentação dele, você vê como ele fala bem de Saul. A lamentação é uma demonstração, se ele poderia escrever assim, Saul era um sem vergonha, Saul tentou me matar, Saul fez isso, Saul fez aquilo, e colocar várias coisas negativas. Ele faz elogios, engrandece Saul, fala bem de Jonatas, fala como Israel estava perdendo ali homens grandes, homens gigantes de Israel. Eu fico impressionado como ele conseguiu fazer isso. Conseguiu fazer isso, como eu disse, inimigo seu. Nós não deveríamos fazer da mesma forma que aquele que não conhece a Deus. Nós temos que muitas vezes nós temos que parar e repensar como o nosso coração está. Repensar como nós guardamos os sentimentos pelas pessoas. Nós temos que sondar o nosso coração, porque o Senhor sonda o nosso coração, e ver como nós estamos guardando. Divergências vão acontecer? Vão. Nós vamos ter alguma discussão, às vezes, com alguém? Vamos. Mas como é que você lida depois que teve uma discussão, uma divergência com alguém, principalmente que não é da sua família? Como é que você lida? Como é que você olha para a pessoa depois? Como é que você aperta a mão dela? E no meio da igreja, como é que se faz? Quando alguém se discorda de alguém, como é que faz depois? Você consegue cumprimentá-la bem? Consegue dar um abraço? Ou você fica assim, agora... Peraí. Qual o grande motivo que tu ficou assim? E mesmo que tivesse um grande motivo, é para ficar assim? E nós, sim, temos coisas surpreendentes no meio, às vezes, do próprio povo cristão. Nós temos que aprender a amar, ter compaixão, saber perdoar de fato e saber caminhar. Caminhar. Tá? Eu finalizo aqui é claro, com o texto vai dizer o seguinte, né? O Davi chorou, pranteou. Até ali você percebe que até o final da tarde o Davi não fez nada como a Melequita, né? Não fez nada como a Melequita, diz que ele faz isso até a tarde, né? E depois o Davi pega e diz assim, versículo 14, como não temesse estender a mão para matares o ungido do Senhor? Davi faz uma pergunta e diz assim, você deve ser louco. Você não temeu estender a mão para matar o ungido do Senhor? Veja que Davi não estendeu a mão quando estava lá, o Saul entrou para ir no banheiro. O Davi estendeu a mão, como eu já disse uma outra vez, mas só para cortar um pedacinho da roupa do Saul para mostrar que esteve próximo. E chega a gritar de dentro da caverna, Saul, meu pai, olha que hoje Deus entregou você nas minhas mãos. Ó, a mão dele estava assim, nas costas e com uma espada para matar o Saul. O Saul sem escudeiro, sem nada, porque ele foi no banheiro. A ideia justamente é essa, que ele entrou no banheiro e como ninguém acompanhou, ele foi sozinho. Foi sozinho. E o Davi ali junto com os seus homens. O Davi pode dizer, vão matar ele agora. Mas não matou. Porque sabia que quem colocou ele foi o Senhor e o Senhor cumpriu sua palavra. E esse homem chega aqui para dizer que fez o que ele não quis fazer. E ele pergunta, como não ousaste? Assim, como não temesse estender a mão e matar o ungido do Senhor? Como eu disse aqui, é Saul um rei imperfeito. Imagine com o nosso Senhor Jesus Cristo aqueles que não temeram matá-lo. Aqueles que não temeram estender as mãos e executá-lo na cruz. Imagine o que vai acontecer. E então, para o fechamento, o Davi pega, chama um dos seus moços. Eu fico até imaginando quando ele chamou um dos seus moços, o Amalequita deve ter ficado feliz e disse, vem cá, chamou o Davi e disse, vem cá. Ou seja, um dos soldados dele, vem cá. Certo? O Amalequita ficou assim, agora que eu vou receber o prêmio. Né? E o que acontece no versículo é que ele chama o seu moço. E depois diz para o Amalequita, olha, o sangue dele seja sobre a sua cabeça. Com a tua boca, você acabou de testemunhar com a tua boca, você testificou com a tua boca. Mas ele estava mentindo. Mas o Davi não quis nem saber se era mentira ou não. O Davi disse, então você falou isso, você acha que você colocou a mão nele, então vem cá, você vai morrer. E manda executá-lo. E ele é assassinado por causa da mentira que eles aplicavam para se dar bem. Assim é todo aquele, como diz o Apocalipse, todo aquele que ama e pratica mentira, não somente será banido da face do Senhor, mas estará por todo sempre condenado à condenação eterna, chamas eternas. Porque amou viver, amou a mentira e amou praticar a mentira.
E todo aquele que ama e pratica mentira tem uma consequência muito pior do que o Amalequita aqui. O Amalequita morreu. Eu estava falando da condenação eterna. É claro que eu creio que ele foi condenado eternamente, mas a pior condenação é a condenação eterna diante do Senhor. Que o Senhor nos ajude a meditar, a pensar sobre as passagens, a pensar o que foi feito, o que não foi feito pela parte de Davi, ao seu coração. Os maiores dos mandamentos, como diz o Senhor, ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Como ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o coração cristão não é um coração que foi chamado para odiar, mas foi um coração chamado para ter compaixão no seu coração e aprender a orar e até mesmo amar os seus próprios inimigos, pedindo que o Senhor tenha misericórdia. Então, deixa eu fechar aqui com uma ilustraçãozinha só para encerrar. Uma vez eu li e eu já contei isso uma vez, pelo menos na igreja, que havia um escravo, isso é uma história real. Joel Bick tem uma coleção de livros, de historietas infantis, e ele conta as historietas, só que ele muda o nome para não, algumas histórias para não contar certo. E o Joel Bick contando a história de um escravo que trabalhava para o seu dono, e o seu dono era um dono muito bom, mas o escravo era cristão. E até um dia que aquele escravo, aquele dono que era muito bom, chamou o escravo e disse: olha, eu acabei te vendendo para outro senhor, então a partir de agora você vai trabalhar com outro senhor. E então ele é levado por outro dono. Só que esse outro dono era um homem completamente terrível. E batia naquele escravo de uma forma tamanha, deixava ele com as costas abertas e tanto que batia nele por qualquer coisa. E uma vez ele bateu muito no escravo, mas ele começou a ficar em tormentos pelo que ele havia feito pelo escravo. E acabou indo lá para conversar com o escravo. Acabou mandando chamar o escravo, na verdade. E foi chamar o escravo, estava todo machucado, ele tinha apanhado. Quando chegaram para chamar o escravo estava orando. Estava orando. E aí chamaram, o escravo saiu todo arrebentado, ele tinha batido muito nele, o senhor com tormentos, e o escravo chegou lá e falou para ele: olha, meu senhor, o que o senhor gostaria? Não, eu gostaria de chamar que eu estava tão em tormentos aqui, tendo muitos tormentos aqui. E o escravo falou para ele: olha, eu estava orando pelo Senhor, estava orando pela sua alma, pela sua vida, para que Deus tivesse compaixão do Senhor. E que Cristo morreu pelos seus pecados, e começou a falar do evangelho para ele. E curiosamente, aquele senhor começou a ouvir, aquele que batia, ouvindo o escravo que tinha apanhado dele, estava lá todo arrebentado, estava orando por ele, em vez de querer que ele morresse, não, estava orando para Deus converter o coração dele. E naquela madrugada, eles foram conversando, o escravo foi apresentando, explicando, e o Espírito Santo foi abrir o coração daquele senhor. E eu já vi que então coloca que teve uma conversão verdadeira, real, e uma grande transformação naquele senhor de vida, e passaram a ser amigos pelo resto da vida. Mas se não fosse um homem com um coração cristão, de orar por aquele que lhe batia, de ter compaixão, de apresentar o evangelho mesmo que ele tivesse feito aquilo, não haveria conversão daquele senhor. Claro que Deus tem seus meios, mas não haveria. Vamos orar agora nesse momento, agradecido ao Senhor, curva sua cabeça mais uma vez. Ó Pai, muito obrigado por esta noite, obrigado, Senhor, porque estamos reunidos mais uma vez. O Senhor é conhecedor daqueles que temem a Ti, Senhor, temem principalmente ao Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Aquele a quem Tu enviaste a essa terra para perdoar os nossos pecados. Morrer, Senhor, para nos perdoar dos nossos pecados. E um dia nos reconciliar contigo. Tu tivesse compaixão conosco, Pai. Então nos ensina também a termos compaixão com aqueles que nos fazem o mal, com aqueles que desejam o mal, para aqueles, ó Deus, que muitas vezes, Pai, a sua alegria e satisfação está em praticar o mal contra a vida, as nossas vidas e outras vidas também. Mas que nós não tenhamos o mesmo coração. O Teu Espírito Santo é quem trabalha. E o Teu Espírito Santo trabalha para derramar o amor em nossos corações. Temos compaixão uns pelos outros. E orarmos, ó Deus, por aqueles que nos perseguem. Por isso, ó Pai, diante da Tua presença, te pedimos que o Senhor abençoe. Abençoe até mesmo, Senhor, os nossos governantes, que muitas vezes nós criticamos, mas não oramos por eles. Não oramos por transformação, mudança, conversão de vida, para que realmente abandonem o pecado e tenham mudança, Pai, de vida.
Senhor, nós te agradecemos pela igreja, agradecemos pelo teu povo, agradecemos pela tão grande salvação que o Senhor tem manifestado em nossas vidas. E te pedimos que continue nos abençoando, Pai. Nós oramos a ti nesta noite, muito agradecidos, em nome do teu Filho Jesus. Amém.